Você já assinou o nosso canal no YouTube e ativou as notificações? Ainda não? Então faça agora mesmo. Ao fazer isso, você receberá o melhor conteúdo para concursos, as melhores aulas, as melhores dicas, as melhores entrevistas, tudo para encurtar o seu tempo de preparação até a nomeação de maneira gratuita. Então fique por dentro assinando o nosso canal. Boa aula para você, bom evento e conte sempre conosco. E aí, pessoal, bom dia para você que está em casa assistindo essa live sobre o concurso do TRF para a 4ª região. Professor, essa live vai ser para qual cargo? Esse cargo específico de segurança e transporte, técnico judiciário de segurança e transporte. E hoje nós falaremos sobre a parte de serviços de inteligência. Eu sou professor dessa disciplina aqui do Gran Cursos e também da disciplina de segurança da informação. Eu queria agradecer aqui a presença da Ana Miriam, da Joelma Diniz, o Carlos de Carvalho, Paulo Cardoso, Tiago Rodrigues. Obrigado aí pela nossa audiência, por estar presente. Se você está num feriado pela manhã assistindo a nossa aula, é porque com certeza você já está largando passos à frente da sua concorrência. Eu queria te pedir, antes de mais nada, para você se inscrever aqui no canal do Gran Cursos no YouTube, para você ativar o sininho. Por que ativar o sininho é importante, professor? Porque sempre que nós entrarmos com alguma aula ao vivo, com algum aulão, alguma live, você vai ser notificado. E isso pode fazer a diferença no dia da sua prova. Isso pode ser o que precisa para a sua aprovação. Vou dar um exemplo. Certo dia, faltando 2 ou 3 dias para a prova da BIM, fiz uma live e nessa live consegui ter aí a bênção de Deus e acertar o tema da discursiva, uma prova que só valia 60 pontos. Quem estava online, quem tinha se inscrito no canal, tinha ativado o sininho, com certeza ganhou aí esse tema da redação. Então hoje você toma essa decisão racional de se inscrever no canal do Gran Cursos e daqui a pouco você vai colher esse fruto. Se inscreve e ativa o sininho. Também deixa o like aqui na aula, já deixa o seu like. Também vou pedir para você me adicionar, se você quiser conhecer melhor meu trabalho, quiser ter acesso a mais vídeos, a mais conteúdo, me adiciona lá no Instagram, @prof. Diego Fontes, @prof de professor, Diego Fontes, ou no Facebook, professor Diego Fontes. Então agora, quem é o professor Diego Fontes? Eu sou policial legislativo do Senado Federal, do último concurso, concurso 2012, mas já trabalho no serviço público desde 2009. Eu comecei em 2009 como agente da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN. Então hoje eu vou falar sobre um assunto que é minha vida, porque foi onde eu comecei. Passei 4 anos e meio na ABIN, sou especialista nessa área, conferencista internacional, já palestrei sobre esse tema em São Francisco, na Califórnia. Depois que eu saí da ABIN, eu fui trabalhar 1 ano no MPU como analista processual, analista jurídico, e desde 2014 que eu estou no Senado Federal. A ideia hoje não é só trazer conteúdo, mas explicar esse conteúdo, trazer algumas dicas de resolução de prova, tudo para ajudar você a ter o máximo de sucesso lá no dia da sua prova. Mas vamos deixar de conversa e vamos agora realmente começar a nossa conversa sobre serviços de inteligência. A primeira coisa que você pode me perguntar é: professor, o nosso conteúdo programático da nossa legislação, o que é que ele contém? O nosso conteúdo programático ele fala sobre a finalidade da inteligência, como é que essa inteligência é utilizada, legislação básica, e aqui, isso aqui é um perigo, porque eu acho que foi uma maldade da banca examinadora ter colocado legislação básica, porque legislação básica é um mundo. Nós temos uma coletânea de atos normativos da área de inteligência. Temos, por exemplo, a Lei 9.883, que é a lei que cria a BIM e o Sistema Brasileiro de Inteligência, o Decreto 4376, que regulamenta a Lei 9.883,
temos a Política Nacional de Inteligência, a Estratégia Nacional de Inteligência, fora outros atos normativos que não são propriamente da área, mas tocam em aspectos fundamentais da área de inteligência. A nossa estratégia no nosso curso do Gran Curso, nosso curso gravado, é abordar os principais atos normativos. Então, se você ainda não adquiriu o seu curso, incentivo você a adquirir, porque você vai ter acesso a todo esse material para você não correr nenhum risco na sua prova. Lembrando que conhecimento específico na sua prova tem peso 2 e ainda são 30 questões. Enquanto de conhecimentos básicos você tem 20 questões, você vai ter 30 questões de conhecimentos específicos. Aí você tem depois conceitos básicos na linguagem de inteligência, fontes de coleta, ou seja, onde é que essas informações de inteligência, onde é que eu posso achar as informações de inteligência? Onde é que eu busco as informações de inteligência? Onde é que eu coleto as informações de inteligência? E nós temos também a metodologia de produção de conhecimento. A produção de conhecimento, vou chamar você aqui para a câmera, a produção de conhecimento é um processo complexo, com várias etapas, com várias fases, mas nós vamos ver no nosso curso como é que funciona toda essa metodologia. A ideia aqui, hoje, na nossa conversa, é fazer uma introdução ao tema, trazer os conceitos básicos de inteligência, a finalidade de inteligência, para que ela serve, o que ela faz, quais as funções, as missões da atividade de inteligência e resolvermos algumas questões. Então, antes de mais nada, vamos começar aqui a saber o que é a finalidade da atividade de inteligência. Professor, que foto é essa, professor? Essa foto me lembra aqueles desenhos, quando eu era criança, eu assistia desenhos da Bíblia. É isso mesmo, isso aqui é uma passagem bíblica. Isso aqui é a passagem em que o Moisés, ele manda espias para conhecer, para explorar a terra prometida, né? E aí essas pessoas vão na terra prometida para saber como é que era essa terra, quais eram as fortificações, quais eram os principais inimigos, quais eram as potencialidades, quais as frutas que tinham nesse local. Então vão espias, e a Bíblia utiliza essa palavra espias, para conhecer o terreno, as principais ameaças e as principais potencialidades. E aí esses espias voltam, trazem informações para o tomador de decisão. Isso já mostra a gênese da atividade de inteligência. Você ter um assessoramento a uma tomada de decisão lá atrás. Hoje, inteligência serve basicamente para isso. Você assessorar um processo de tomada de decisão. Então, se nós pudéssemos dizer para que serve a inteligência, a atividade de inteligência serve para assessorar um processo decisório. Você tem uma decisão estratégica, por exemplo, o presidente da República toma todos os dias decisões estratégicas sobre os interesses nacionais, ameaças à soberania nacional, à segurança nacional. E para tomar essas decisões, ele precisa ser bem assessorado. E quem é que assessora o presidente da República na sua tomada de decisão em relação a esses assuntos estratégicos, a esses assuntos de Estado? É a Agência Brasileira de Inteligência. Então, se nós pudéssemos resumir a finalidade da inteligência, diríamos que é assessorar um processo decisório, um processo de tomada de decisão. Agora, qual é o conceito de inteligência? Veja, nós já vimos qual é a finalidade, para que ela serve. Agora, qual é o conceito? O problema de conceituar a inteligência é porque nós não temos um conceito preciso. Nós não temos um único conceito de inteligência. Na verdade, o que nós temos é uma profusão conceitual. Muitos conceitos. Todo dia surge um novo conceito. E o pior, surge hoje um novo conceito e ninguém olha o que passou, o que já foi criado. Então, hoje, nós podemos afirmar que não existe um conceito universal de inteligência, um conceito aceito no mundo inteiro. Nós temos vários conceitos do ponto de vista doutrinário, mas aquele conceito, aquela definição que é mais aceita é a definição de um americano chamado Sherman Kent. O Sherman Kent falou que a atividade de inteligência ela é um conceito tridimensional. Como assim, professor? Tridimensional. Se expressa em 3 dimensões. Inteligência como produto ou conhecimento produzido, inteligência como organização ou inteligência como processo ou atividade. Veja, tridimensional. Inteligência como produto, organização
ou como processo, certo? Como assim, professor, inteligência como produto, organização e processo? Torne isso mais claro. Por exemplo, inteligência como produto são os documentos de inteligência. Então, quando você observar determinado órgão, determinada instituição produzindo relatórios de inteligência, documentos chamados, por exemplo, relatório de missão, análise de risco, relatório de análise de risco, todos esses documentos são documentos de inteligência. Então, nesse aspecto, a inteligência está se expressando como produto, como conhecimento produzido. Então, quando você olha, por exemplo, para esse relatório da ABIN, professor, você está divulgando material sigiloso? Não, isso aqui já foi desclassificado e já saiu na imprensa, inclusive, esse relatório que vazou na imprensa antes de ser desclassificado. Então, quando você olha para esse relatório da ABIN, aqui você tem a expressão da atividade de inteligência como o quê? Como produto, porque você está diante de um documento de inteligência. Agora, quando é que a inteligência ela se expressa como organização? A inteligência se expressa como organização quando você olha para um serviço de inteligência, para uma coordenação de inteligência, uma assessoria de inteligência. Então, inteligência como organização são os diversos órgãos, as diversas instituições de inteligência. Então, você tem, por exemplo, aqui, serviços de inteligência famosos no mundo inteiro, como a CIA, por exemplo, o Serviço de Inteligência da Austrália. Poderíamos colocar aqui, por exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência, uma coordenação de inteligência do Poder Judiciário. Eu tive a oportunidade de ser cedido de 2017 a 2018, o Senado me cedeu para passar um ano lá no TRT da 21ª Região. E nesse um ano que eu passei no TRT, eu pude ter a oportunidade de estruturar, de criar um núcleo de inteligência lá no TRT. Não existia esse núcleo de inteligência. Com a minha chegada, esse núcleo foi criado. Então nós podemos dizer que a partir de hoje, o TRT ele tem um núcleo de inteligência que é a expressão da atividade de inteligência enquanto organização, o TRT lá da 21ª Região. E quando é que a inteligência, professor? Ela se expressa como processo, como atividade. É quando você olha para o processo de produção do conhecimento, para o ciclo de produção do conhecimento. Professor, e que ciclo é esse? Basicamente, é você transformar dado em conhecimento. Veja que você tem aí um processo. O dado ele vira informação e depois ele vira conhecimento. Porque a inteligência nada mais é do que você, diante de determinada realidade, você obter dados. A primeira coisa, antes de você produzir um relatório de inteligência para esclarecer uma situação, para assessorar o seu tomador de decisão em determinada situação, a primeira coisa que você tem que fazer é esclarecer. E para esclarecer, você tem que buscar o quê? Você tem que coletar o quê? Dados, informações. Pense no dado como aquele elemento informacional no seu estado mais bruto. É como se você tivesse uma pedra preciosa. Só que antes dessa pedra preciosa virar uma joia e adornar o pescoço, um colar de uma jovem, essa pedra preciosa, ela era uma pedra bruta. Foi tirado lá do meio do cascalho, do meio da pedra. Então o dado é aquele elemento informacional no seu estado mais bruto. Você coleta o dado, só que você não sabe, por exemplo, se esse dado é confiável, se ele veio de uma fonte confiável, que teria condições de fornecer esse dado. Você não sabe se esse dado ele vai ser confirmado por outros dados que você já tem. Então, quando você pega esse dado e você confirma, submete a testes e validação, confirmação, esse dado ele vai sendo transformado. E aí nós temos a informação, que já é um elemento informacional, só que não tão bruto quanto o dado, mas não ainda tão cristalino, não tão processado quanto o conhecimento. O objetivo é transformar dados e informações em conhecimento, porque o conhecimento é algo que sim pode ser entregue ao tomador de decisão. Você não vai entregar ao seu decisor, ao seu tomador de decisão, dados e informações. Você entrega conhecimento, porque o conhecimento é confiável. O conhecimento ele foi verificado, ele foi checado, ele foi confrontado, e esse é um elemento pronto, é um resultado de um processo, de uma produção de um conhecimento. Então, veja bem, esse processo de transformação de dados em conhecimentos é a expressão da atividade de inteligência enquanto atividade ou processo. Nós já vimos o que? Produto, nós já vimos
organização e agora nós vimos processo ou atividade, que é a terceira forma, é a terceira dimensão do conceito de inteligência. Agora, professor, falando melhor como é que funciona esse processo de produção do conhecimento, essa atividade de produção do conhecimento. Imagina que você tenha 3 dados. São 3 elementos no seu estado mais bruto, 3 elementos informacionais. Você vai, primeira coisa, reunir ou obter esses dados. E aí nós temos a primeira fase do ciclo de produção do conhecimento, que é a fase de reunião ou obtenção dos dados e informações. Então você reúne, chama aqui você para minha tela, você reúne todos os dados, você obtém todos os dados, as informações, aqueles elementos brutos, e vai colocar isso como uma espécie de um liquidificador, colocar isso num filtro. É o que nós chamamos de análise. A análise é o processo que vai realmente transformar os dados e informações em conhecimentos. Então nós podemos dizer que a análise é que de fato produz o conhecimento. A reunião e a obtenção, que é essa etapa de você buscar os dados, coletar os dados, nós podemos ter de diferentes maneiras. Essa reunião ou obtenção, ela pode se chamar coleta ou busca. Quando é que a reunião de dados ou informações se chama coleta? É quando você procura esses dados nas fontes abertas. Por exemplo, na internet, por exemplo, nos jornais, nas revistas. O que é uma fonte aberta? É aquela fonte que está disponível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se você em casa pesquisar na internet, você vai achar. Não tem ninguém protegendo esse dado. Não tem ninguém protegendo essa informação. Aí esse processo de busca, esse processo de procura nas fontes abertas, nós chamamos tecnicamente de coleta. Professor, e qual é outro método de obtenção de dados? O outro método de obtenção de dados a gente chama de quê? De busca. O que é a busca? Diferente da coleta, a busca não vai incidir sobre dados disponíveis em fontes abertas. A busca diz respeito a dados e informações que estão sendo protegidas por alguém. Ou seja, você tem um dado e uma informação que alguém tem interesse de proteger, que alguém não quer que vaze. Alguém não quer que seja acessado de maneira não autorizada. Tem alguém protegendo. E esse processo de obtenção de dados negados, a gente chama de busca. Então, coleta é a obtenção de dados disponíveis em fontes abertas e a busca é o processo de obtenção de dados em fontes negadas. Ou seja, a gente chama de dados negados porque estão em fontes protegidas. Alguém está proibindo o acesso não autorizado. Fica muito claro que a coleta você vê um rapazinho pesquisando no Google, enquanto a busca, você tem essa cena do filme, daquela Catherine Zeta-Jones, né? Você precisa desenvolver uma operação para ter acesso a esses dados negados. E qual é o nome dessa operação? A gente chama de operação de inteligência. A operação de inteligência é o que vai buscar o dado negado, o que vai lá naquela fonte protegida, o que vai transpassar aquela proibição de acesso para que você tenha acesso, para que você consiga obter esses dados negados. E aí nós depois passamos para a fase de processamento ou análise, e aqui nós temos o procedimento de verificação, por exemplo, verificação de fonte, será que essa fonte é confiável? Confrontar os dados, tem vários procedimentos. A análise transforma então os dados e informações em conhecimentos, e esse conhecimento vai ser difundido ou vai ser disseminado para um tomador de decisão. Quem vai decidir vai, depois que tiver acesso a esse relatório, que é o conhecimento produzido, vai utilizar esse conhecimento na sua tomada de decisão. Então você tem 3 fases: reunião, a fase de reunião ou de obtenção, a fase de análise e a fase de difusão ou de disseminação, quando o conhecimento depois de produzido ele é entregue ao tomador de decisão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nota essencial da atividade de inteligência. Como assim, professor? Se nós pudéssemos dizer qual é a principal característica da atividade de inteligência. Professor, eu entendi perfeito esse conceito tridimensional, mas se eu pudesse dizer uma característica, se eu pudesse espremer a inteligência e dissecar a sua nota essencial, a sua característica essencial, qual seria essa característica? A característica essencial é o sigilo. O sigilo, portanto, é a característica essencial da atividade de inteligência. Então você pode ter, por exemplo, determinado órgão que muitas vezes ele não se chame, não se denomine
por exemplo, serviço de inteligência, núcleo de inteligência, coordenação de inteligência, ou seja, você não tem aquele órgão sendo expresso enquanto organização dentro do conceito tridimensional do Sherman Kent. Mas, se esse órgão, por exemplo, produzir relatórios sigilosos, relatórios de inteligência, documentos de inteligência sigilosos, você já tem aí a expressão da atividade de inteligência. Por quê? Temos a expressão da atividade de inteligência enquanto produto, que são os relatórios de inteligência produzidos, e também a presença essencial do sigilo. Continuando aqui na nossa disciplina, nós vimos até agora o conceito doutrinário de inteligência. Todavia, existe um conceito legal da atividade de inteligência. O que é que a nossa legislação entende por atividade de inteligência? A nossa legislação, a nossa lei 9.883, o nosso decreto 4.376, ele acolheu a perspectiva de processo ou atividade lá daquele conceito de Sherman Kent. Veja, a nossa legislação, ela traz uma dimensão conceitual do conceito doutrinário do Sherman Kent, quando ela fala que inteligência é a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos. Observe que a legislação não fez referência ao produto desse processo, desse ciclo de produção do conhecimento. Ela não mencionou a produção de relatórios. A nossa legislação não mencionou a necessidade de você ter ali uma organização que se denomine núcleo de inteligência, serviço de inteligência. A nossa legislação tocou apenas na questão da atividade, no processo, que é o processo de produção do conhecimento, a transformação de dados e informações em conhecimentos, nas fases de obtenção, de análise e de disseminação. Só que a nossa lei 9.883, que é esse texto legal que eu acabei de lhe apresentar, ela não foi tão precisa. Porque, veja, ela falou obtenção, análise e disseminação de conhecimentos. Se nós formos tecnicamente mais precisos, nós vamos dizer que, na verdade, você obtém e analisa dados e informações. Por quê? Depois de análise, o que era dado e informação passa a ser conhecimento. Então você obtém e analisa dados e informações e o que você dissemina, o que você difunde, isso sim é o conhecimento. Só que nós tivemos o decreto 4376, que regulamentou a lei 9.883, e esse decreto sim, ele trouxe o mesmo conceito, só que expresso de uma forma mais técnica. Ele corrigiu a imprecisão conceitual da lei 9.883. Quando ele diz que inteligência é a obtenção e análise de dados e informações e a produção e difusão de conhecimentos. Aí sim, está correto, porque o que você obtém e analisa são dados e informações. Depois de análise, nós temos os conhecimentos. Esses sim são produzidos e são difundidos, são disseminados para a autoridade decisora, para o tomador de decisão. Agora, professor, nós podemos falar, como você bem definiu, que a nossa legislação, ela se prendeu à ideia de atividade ou processo. Dentro daquele conceito tridimensional, acolhemos legislativamente a ideia de atividade ou processo. O que é que pode aparecer na minha prova sobre conceito? Como o nosso edital ele é muito genérico, perceba que é uma previsão editalícia que primeiro fala em noções básicas de legislação, conceitos básicos. Ele traz tanto a parte doutrinária de inteligência, quanto também a parte legislativa. Então, na sua prova pode ser cobrado tanto o nosso conceito legislativo, quanto também o nosso conceito doutrinário, que é mais aceito do Sherman Kent, esse conceito tridimensional. Por isso que eu fiz a questão de lhe trazer ambas perspectivas, tanto a perspectiva conceitual, a conceitual doutrinária, quanto a perspectiva também legislativa, legal da 9.883 e também do decreto 4376. Agora nós podemos falar de categorias de inteligência. O que é que são categorias de inteligência? Cada atividade estratégica ela vai demandar um assessoramento diferente. Por exemplo, se eu estiver falando de uma decisão do presidente da República, esse presidente da República vai precisar do assessoramento da ABIN. Só que nós temos outros processos de decisão que são também estratégicos e vão demandar uma abordagem diferenciada, uma inteligência diferenciada. Então daí surge essa ideia das categorias de inteligência, dependendo da área que demanda o assessoramento. Por exemplo, se nós estivermos falando das esferas militares, dos quartéis, por exemplo, dos quartéis generais,
A inteligência vai ser a inteligência militar. A inteligência que vai assessorar os generais se chama a categoria de inteligência militar. Mas, professor, qual a diferença entre inteligência militar e inteligência de defesa? A inteligência de militar, ela se volta para a instituição Forças Armadas, para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, enquanto a inteligência de defesa, ela se volta para as ameaças externas ao nosso país. Então, a inteligência de defesa tem um olhar mais, digamos assim, um olhar mais panorâmico sobre as ameaças. Não olha apenas para uma unidade organizacional, para uma decisão de um general, mas dentro do nosso país, dentro da soberania brasileira, quais são as ameaças hoje à soberania brasileira? Quem faz isso, quem dá essa informação, quem presta esse assessoramento é a inteligência de defesa. Mas nós temos também a inteligência policial criminal e a inteligência de segurança pública. Cuidado para você não confundir. A inteligência policial, ela assessora a decisão relacionada à investigação policial. Muito cuidado, porque a nossa doutrina fala o seguinte, que você não pode confundir inteligência com investigação. A nossa doutrina de inteligência, ela não recomenda que relatórios de inteligência sejam inseridos no bojo, nos autos de um inquérito policial. Claro que a investigação policial, o inquérito policial, recebe o assessoramento da atividade de inteligência. Só que esse assessoramento, ele não é aquele assessoramento formal para fins de produção de prova. É um assessoramento que vai indicar os caminhos da produção de prova para o investigador, para a autoridade policial. E depois que a inteligência policial indica os caminhos, aí sim, o investigador, o delegado de polícia, a autoridade policial, ele pode iniciar formalmente uma investigação. Porque a investigação policial, ela é um procedimento formal, materializada no inquérito policial. Então, por exemplo, enquanto a atividade de inteligência tem uma técnica chamada de entrevista, no inquérito policial você não chama de entrevista, mas chama de interrogatório. Qual a diferença, professor? Por exemplo, na inteligência, na atividade de inteligência, você pode se aproximar de um alvo seu, de uma pessoa que você quer obter informação, sem ela saber quem você é. Imagine, por exemplo, que o seu alvo, a pessoa da qual você quer obter informação, ela frequenta determinado barzinho da cidade. Digamos que é um barzinho aqui de Brasília. E ela gosta de tomar uma cerveja bem gelada. Aí você já sabe dos hábitos daquele seu alvo. E, por exemplo, ele é homem e ele está solteiro. Aí, por exemplo, você pode colocar ali uma policial feminina, uma mulher atraente, que gosta de cerveja também, se aproxima. E aí parece que tudo aconteceu, que foi amor à primeira vista. Mas, na verdade, aquela policial estava ali para obter informação sem o conhecimento daquele alvo. Isso é possível dentro da inteligência, mas não é possível dentro da investigação policial. Por quê? Na investigação policial, o que nós chamamos de entrevista na inteligência, na investigação policial é interrogatório. No interrogatório, o investigado ele tem que saber que está sendo interrogado. Ele vai com o advogado, se ele quiser, ele tem direito de comparecer com o advogado, porque ali você tem que garantir os direitos fundamentais. Então, por isso que você não pode confundir investigação com inteligência. A inteligência apenas indica os caminhos. A partir do momento que a inteligência indica os caminhos, a autoridade policial inicia formalmente uma investigação por meio do inquérito. Aí nós temos a inteligência financeira e a inteligência fiscal. Qual a diferença, professor? A inteligência financeira, ela se preocupa com os fluxos de capitais, com as movimentações do nosso sistema financeiro. Por exemplo, movimentações atípicas. Imagine que está saindo dinheiro do Brasil para, por exemplo, a Síria. Aí a nossa inteligência financeira vai se preocupar. Será que não está tendo financiamento de organizações terroristas? Porque essa movimentação de capitais é uma movimentação atípica. Isso é, inteligência financeira trabalha muito também com lavagem de dinheiro para organizações criminosas. Já a inteligência fiscal, ela tem a ver com, por exemplo, a evasão de divisas, ela tem a ver com a sonegação fiscal. É o Estado preocupado em quê? Em não perder tributos, em não perder a sua capacidade de cobrar os seus tributos, os seus impostos. Se preocupa, portanto, com interesses tais quais a sonegação fiscal. Nós temos também ainda a inteligência penitenciária. A inteligência penitenciária é brilhante por quê? A inteligência penitenciária hoje é chave para combater o crime organizado, porque o crime organizado no nosso país ele é comandado principalmente a partir dos presídios. Então é importante que você tenha uma inteligência penitenciária para saber o que está acontecendo dentro dos presídios. Se está saindo ordem de dentro dos presídios para ações realizadas em seu exterior, na sociedade.
Nós também temos a inteligência competitiva, ou Business Intelligence. Isso tem cada vez mais crescido. Acontece que no Brasil nós ainda não temos regulamentação da inteligência competitiva, chamada também inteligência de negócios, Business Intelligence. Ainda não temos regulamentação, não tem lei regulamentando, mas ela tem crescido muito no nosso país. Quer um exemplo? Experimenta você hoje colocar no seu navegador, no Google, coloca lá, por exemplo, viagem para Natal, pesquisa Genipabu. Quando você entrar lá no seu Instagram, no seu Facebook, só vai aparecer coisa de Natal. Natal, parece que a cidade está lhe perseguindo, né? Isso é inteligência de negócios. Se chama remarketing, para quem conhece um pouco de marketing digital. Você ser o seu perfil de pesquisa na internet, guiar os anúncios que aparecem para você. Tem uma história bem interessante, eu gosto de contar essa história. Antigamente, quando ainda não existia muito o marketing digital, ainda era muito incipiente, lá nos Estados Unidos, numa loja Target, chegou determinado senhor, um senhor de 45 anos, 50 anos, revoltado, estava vermelho de tanta raiva, estava rubro. E ele chegou para o gerente, olha só, eu estou revoltado, o que vocês fizeram com minha filha. E o gerente falou, mas o que nós fizemos com sua filha? A minha filha tem 15 anos e ela recebeu um e-mail com venda de produtos para gestante, cremes para gestante, pílulas, vitaminas para gestante. A minha filha só tem 15 anos, isso é um absurdo. Aí o gerente da empresa falou, me perdoe, nós estamos testando um novo sistema e erros acontecem. Como sinal aqui da minha boa fé, eu vou lhe entregar esse voucher de $500 para você comprar em qualquer uma das nossas unidades. Aquele homem não muito satisfeito, ele foi para casa, aquele pai de família, só que depois de uns 2 meses ele voltou na mesma loja para conversar com o mesmo gerente e com aquele voucher em sua mão que ele ainda não tinha gastado, que ele ainda não tinha utilizado. Ele falou, meu senhor, gerente, me desculpe, eu não sabia, mas na verdade a minha filha estava grávida. Veja, lá atrás, a Target, já usando mecanismos de inteligência empresarial, conseguiu saber, antes do próprio pai, que aquela adolescente estava grávida. Uma coisa muito comum também é um supermercado, uma panificadora, ela pesquisar a questão do perfil de compra dos consumidores. Por exemplo, normalmente quando uma pessoa tem filho, né? E geralmente fralda de recém-nascido, você sai para comprar no meio da noite, é quando a fralda acaba, né? Já passei por isso 2 vezes, são 2 filhos. É quando a fralda acaba, aí você sai no meio da noite, a mulher te expulsa de casa para você ir comprar, com aquele humor cheio de hormônio natural, né? Afinal são verdadeiras guerreiras. E aí você sai para comprar aquela fralda, chateado, cansado, e aí você, quando vai comprar aquela fralda para recém-nascido, do lado tem o quê? Uma geladeira, um freezer, cheio de cerveja gelada. Aí você tá meio puto, você pega o quê? Numa mão você pega a fralda e no outro você pega ali o packzinho de cerveja. Por que eles estão próximos? Por que esses produtos estão próximos? Por causa de inteligência empresarial. Foi feita uma pesquisa dentro do perfil de compra dos consumidores, dos clientes, e percebeu quem compra normalmente fralda de recém-nascido, compra também cerveja. Isso é inteligência empresarial. Temos também a inteligência estratégica. O que é inteligência estratégica? A inteligência estratégica é eu prospectar o futuro. Eu olho para o presente, eu olho para a situação presente e eu tento imaginar o que vai acontecer no futuro. Não é ter uma bola de cristal, mas a partir do que está acontecendo no cenário político, do cenário internacional, do concerto entre as nações, você imaginar o que pode acontecer, quais as oportunidades que podem aparecer, quais as ameaças que podem aparecer ao país. Isso é inteligência estratégica. Prospectar futuro a partir da análise de cenários. E nós temos também a inteligência de Estado. A inteligência de Estado é aquela que assessora o presidente da República, relacionando aos assuntos de interesse nacional, aos assuntos de segurança nacional. A inteligência de Estado utiliza muito da inteligência estratégica, utiliza demais da inteligência estratégica, porque ela também prospecta o futuro. Mas ela não faz isso, ela não faz apenas isso, ela assessora o presidente da República em diversos outros assuntos. E aí nós chegamos às funções da atividade de inteligência. Quando eu falo de funções da atividade de inteligência, eu estou basicamente dizendo, o que a inteligência faz? Basicamente, se nós pudéssemos dizer 3 áreas da atividade de inteligência, nós diríamos que a inteligência ela é composta pela inteligência em sentido estrito, pela contra-inteligência e pelas operações de inteligência. Veja, essas áreas não são estanques, elas se comunicam, elas se interpenetram, mas para fins didáticos, poderíamos dizer que basicamente
A atividade de inteligência, que é um conceito amplo, é um conceito, digamos, de gênero, mais genérico, ela pode ser destrinchada em inteligência em sentido estrito, em contra-inteligência e operações de inteligência. O que é essa inteligência, professor? Em sentido estrito. Inteligência em sentido estrito nada mais é do que análise. É aquele processo em que você, depois de ter obtido e reunido seus dados e informações, você vai submeter esses dados e informações a um confronto, você vai validar a fonte, saber se aquela fonte está falando a verdade, está mentindo. Esse processo de análise é a inteligência em sentido estrito. É o que de fato transforma os dados e informações em conhecimentos. O processo de análise ele é essencial para a atividade de inteligência, porque ele de fato que vai produzir o conhecimento que será difundido, disseminado à autoridade. Agora é muito importante, dentro dessa questão da análise, você, para bem assessorar o seu tomador de decisão, você conhecer o perfil do seu tomador de decisão. Por quê? Dependendo do seu tomador de decisão, você vai fornecer uma abordagem diferente. Se o seu tomador de decisão, por exemplo, ele gosta de informações pontuais, você não vai chegar para o cara e entregar um relatório de 50 páginas. Ele não vai ler. Conheça o perfil dele. Como é que ele gosta dessas informações, a forma de apresentação dessas informações? Será que ele gosta de uma conversa rápida ali no elevador, dentro do carro? Ou será que ele gosta de uma apresentação num PowerPoint, por exemplo, num Prezi? O que é que ele gosta? Qual a forma de apresentação? Como é que ele gosta do documento? Documentos longos, documentos mais curtos? Conheça o perfil do seu tomador de decisão para você entregar o melhor produto. Porque quando você ganha confiança do seu tomador de decisão, tem muito mais chance de sucesso nesse processo de assessoramento. Agora nós vamos falar também um pouco da contra-inteligência. O que é contra-inteligência? A gente pode dizer que contra-inteligência basicamente é você prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a inteligência adversa. A contra-inteligência, ela trabalha com essa lógica de uma relação adversarial, porque você sempre vai ter um adversário interessado nos seus conhecimentos. Por exemplo, o Brasil ele é líder mundial no processo de enriquecimento de urânio. Você não acha que tem outros países querendo ter acesso a esse conhecimento, desse processo de enriquecimento de urânio, que é um processo fantástico no nosso país? Você pode ter um adversário, um outro país, uma organização privada. Então você tem que se cercar de cuidados para que esse adversário, essa inteligência adversa, não tenha acesso ao seu conhecimento. Porque do mesmo jeito que você está buscando acessar outros conhecimentos, pode ter um adversário querendo acessar os seus conhecimentos. Então a contra-inteligência é como se fosse o que? A zaga. Enquanto a inteligência é como se fosse o ataque, a contra-inteligência ela trabalha o quê? Na zaga. É como se fosse aquele zagueirão. Aqui não! Eu estou defendendo, eu estou prevenindo, eu estou detectando, obstruindo e neutralizando. Memorize esses verbos: prevenir, detectar, obstruir, neutralizar. A dica, as iniciais PDOM, P de prevenir, D de detectar, O de obstruir e N de neutralizar. Então inteligência é PDON. Lembra lá de um argentino? Imagina que é um argentino pedindo perdão. Perdão, perdão, perdão. Se você não gostou dessa dica, perdão, certo? Então vamos continuar. A contra-inteligência, ela tem um viés defensivo, muito claro. Ela está defendendo. Mas ela também tem um viés ofensivo. Por quê? Porque a contra-inteligência, ela também tem a natureza de neutralização. Qual é a natureza de neutralização da atividade de inteligência, de contra-inteligência? É quando a contra-inteligência ela vai lá no alvo saber o que ele está fazendo. Por exemplo, imagine que tem um estrangeiro no Brasil, ele esteja se passando por diplomata, a gente chama sobre cobertura diplomática. Ele não é diplomata, mas ele está aqui numa embaixada, ele na verdade é um espião. E aí você vai, por exemplo, monitorar a rotina desse cara. Quando ele sai de casa, para onde ele vai, se ele vai para a embaixada, se na hora do almoço ele vai se encontrar com algum pesquisador brasileiro, por exemplo, se ele vai se encontrar com um pesquisador da Embrapa que está produzindo uma pesquisa revolucionária na área de agricultura. Então você começa a seguir o cara para onde ele vai. Aí, por exemplo, se encontrou lá com um cara da Embrapa, você vai lá e fotografa. E aquilo vira um relatório. Olha só, esse cara está espionando. Ele está querendo levar uma pesquisa nossa para o país dele. Ele é um espião. Tem também esse viés ofensivo. Apesar de ela estar querendo, em última análise, defender os nossos interesses, ela também tem uma expressão ofensiva em seus métodos, em suas atividades. A contra-inteligência, ela se relaciona com a inteligência e com as operações de inteligência. Por quê? Veja, esse processo de você seguir o seu alvo, saber para onde ele vai. O exemplo que eu contei agora do suposto diplomata. Isso é uma operação de inteligência.
uma operação chamada de vigilância. Seguir o cara. Se chama tecnicamente vigilância. Então, é a contra-inteligência utilizando uma operação de inteligência. E a contra-inteligência, ela também protege a inteligência em sentido estrito. Por quê? A inteligência em sentido estrito produz documentos. Produz o quê? Relatórios de inteligência, conhecimentos. Tem que alguém proteger esses conhecimentos, porque pode ser que o meu inimigo, que a inteligência adversa, queira ter acesso aos conhecimentos, aos relatórios produzidos pela inteligência em sentido estrito. Aí vem a contra-inteligência para proteger a inteligência em sentido estrito. Por isso que eu falei que essas áreas elas se interrelacionam. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o PNPC. O PNPC, Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível, é um programa da ABIN, um programa interessante. Faz o que esse PNPC, professor? O PNPC, ele atua junto a empresas, a órgãos públicos ou empresas privadas, mas que tenham conhecimentos estratégicos. Por exemplo, o conhecimento da Petrobras. A Petrobras, ela domina o quê? A exploração de petróleo em águas profundas. Será que outras empresas não querem ter acesso a esse conhecimento? Tudo bem que a Petrobras ela é uma empresa, né? Ela tem essa natureza privada, só que ela produz conhecimentos estratégicos. Ela é uma da administração pública de natureza privada, mas que produz conhecimentos estratégicos. Aí vai lá o PNPC, por exemplo, lá na Petrobras, saber quais são os procedimentos que vocês estão fazendo aqui. Aí você vê, por exemplo, o funcionário que pega a senha dele e deixa anotada na frente do computador. Aí o cara, não, isso aqui, olha, qualquer pessoa que tiver acesso, até mesmo um zelador, ele vai pegar a sua senha e vai passar para a inteligência adversa. Então o PNPC ele visa criar uma sensibilização, uma consciência de segurança corporativa, de segurança orgânica em instituições estratégicas, sejam públicas ou privadas, desde que sejam estratégicas para o nosso país. E aí nós vemos, por fim, as operações de inteligência. A operação de inteligência ela faz o quê? A busca dos dados negados. É quem vai lá atrás daquele dado que tem alguém protegendo, aquele dado negado, alguém está protegendo. É você desenvolve uma operação. Por exemplo, eu acabei de falar da vigilância, você seguir alguém, isso é uma operação de inteligência. Disfarce é um exemplo de uma técnica operacional de inteligência, você se disfarçar para não ser reconhecido. É outra técnica de inteligência, outra técnica operacional de inteligência, por exemplo, é o recrutamento. Você fazer alguém da organização adversa trabalhar para você. Hoje, por exemplo, é muito melhor você trabalhar com recrutamento do que com infiltração, porque a infiltração é muito perigosa. Imagina você se infiltrar dentro de um PCC, por exemplo, muitas vezes você pode ter que matar a mando da organização criminosa. Então é muito melhor ir lá no PCC e buscar recrutar alguém da organização para trabalhar para o Estado, para trabalhar para a força policial. E tem várias técnicas de recrutamento, são técnicas muito específicas. Isso é operação de inteligência. Não confunda a operação de inteligência com as chamadas covert actions. O que são essas covert actions? Também chamadas de ações clandestinas, ações encobertas. Ações encobertas é a melhor tradução. Mas não consegue definir exatamente a expressão covert actions. Ela traz mais uma carga conceitual. Covert actions são ações clandestinas. No Brasil não é permitido. É quando, por exemplo, um governo quer interferir em outro país. Os Estados Unidos fizeram muito isso aqui na América do Sul, na época da Guerra Fria. Interviu em muitos governos aqui, tentou influenciar a opinião pública. Isso é covert action, é você fazer campanhas ilegais, por exemplo, propaganda contra um governo, interferência externa, isso é operação clandestina. Alguns países admitem, por exemplo, nos Estados Unidos isso aqui é permitido, claro, com devido controle externo, mas aqui no Brasil nós não permitimos as covert actions. Também as operações se relacionam com as outras duas áreas, porque nós podemos ter uma operação de inteligência para buscar dados que vão assessorar a inteligência em sentido estrito, afinal, se a inteligência ela analisa dados e informações, a operação pode ter que buscar dados negados para a inteligência em sentido estrito. E também as operações elas se relacionam com contra-inteligência porque existem operações de contra-inteligência, como aquele exemplo que eu citei do diplomata que foi seguido para ver se ele estava espionando aqui no nosso território. E aí nós vamos entrar nas nossas questões. Vou apenas pedir para você 2 minutinhos para eu tomar aqui uma água e daqui a pouco a gente volta nas nossas questões.
A primeira questão fala que a doutrina de inteligência adota um conceito universal do que vem ser atividade de inteligência. Começou errado, por quê? Como nós vimos, não existe conceito universal. O que existe é um conceito doutrinário mais aceito, que é o conceito do Sherman Kent. Então, a questão 1 está errada. A questão 2 fala que a definição tridimensional da atividade de inteligência, de autoria do Sherman Kent, ressalta suas expressões como produto ou conhecimento produzido, como organização e ações encobertas. Errado porque não é como ações encobertas, é como produto, como processo ou atividade ou como organização. Questão número 3 fala pra gente que o secretário de uma parte estadual possui na estrutura de sua secretaria uma assessoria técnica, a qual está responsável pelo assessoramento à sua tomada de decisão. Essa assessoria produz relatórios semanais sigilosos, utilizando o ciclo de produção de conhecimento próprio da atividade de inteligência, que são difundidos ao secretário e o auxiliam na tomada de decisões estratégicas. À luz dessa situação, e tendo por perspectiva a definição tridimensional do Sherman Kent, podemos afirmar que, por mais que não seja denominada formalmente como uma estrutura de inteligência, a referida assessoria técnica desempenha atividade de inteligência. É essa a ideia do conceito do Sherman Kent. Veja, nós temos aqui a expressão de inteligência como produto, porque relatórios são produzidos, relatórios sigilosos. Nós temos a expressão como processo ou atividade, porque utiliza uma metodologia própria. Apenas não se expressou como organização, mas não precisa se expressar das três maneiras. Pode se expressar de uma ou de outra maneira, desde que exista a nota essencial do sigilo. Então, a questão 3 está correta. A questão 4 fala que, de acordo com a perspectiva organizacional do conceito idealizado por Sherman Kent, a atividade de inteligência se expressa na forma pela qual é produzido o conhecimento de inteligência por intermédio da utilização de metodologia específica. Será que essa é a perspectiva organizacional? Está falando de metodologia, então não é a perspectiva organizacional. É a perspectiva o quê? De processo, é a perspectiva de atividade dentro daquele conceito do Sherman Kent. Questão 5 fala que, de acordo com a doutrina de inteligência, busca é o procedimento da fase de reunião que consiste na obtenção de dados e interesses para atividade de inteligência que estão disponíveis em fontes abertas. O nome disso não é busca, o nome é coleta. Questão 5, questão errada. A questão 6 fala que a ligação entre inteligência e sigilo é essencial para mostrar o que distingue a inteligência de outras atividades intelectuais. Perfeito, por quê? Sigilo é a nota essencial, é a característica essencial da atividade de inteligência. E é isso que distingue a inteligência de outras atividades profissionais, de outras atividades intelectuais. A questão 7 fala que a legislação brasileira acolheu a perspectiva organizacional da definição do Sherman Kent. Está errado porque não foi a perspectiva organizacional. Foi a perspectiva de quê? De atividade ou de processo lá na Lei 9883 e no Decreto 4376. A questão 8 fala que a noção de categorias de inteligência tem relação com a necessidade de assessoramento a processos de tomar decisões em variadas áreas de natureza estratégica. Perfeito. Você tem categorias porque áreas estratégicas demandam a necessidade de assessoramento. Questão 9. A inteligência militar diz respeito ao processo de investigação para fins de persecução penal. Não é inteligência militar. É o quê? A inteligência policial. Questão 10 fala que a doutrina de inteligência não recomenda que relatórios de inteligência sejam inseridos nos autos de inquérito policial. Veja, realmente a doutrina de inteligência não recomenda. Então a questão 10 está correta. Essa é uma recomendação da doutrina de inteligência. Apesar de acontecer, é uma recomendação de que isso não aconteça. É uma recomendação o quê? Doutrinária. Questão 11. A inteligência policial se confunde com a inteligência de segurança pública, afinal ambas atuam no combate à criminalidade. São diferentes. A inteligência policial assessora a investigação. A inteligência de segurança pública é uma inteligência que visa assessorar a gestão da segurança pública, a gestão estratégica de segurança pública. Por exemplo, a questão do policiamento. Você pode analisar a mancha criminal de uma cidade, quando você olha, por exemplo, a mancha criminal da sua cidade. Aí você observa que os crimes de roubo e furto de veículos, eles se concentram próximos das principais avenidas, da BR, por exemplo. Por que isso? Porque o cara vai furtar ou roubar o veículo e vai escapar para um outro município vizinho, para um outro estado vizinho. É mais fácil ele fugir, ele se evadir da perseguição policial. Aí você observa, por exemplo, que o furto de transeuntes, pessoas que estão na rua, acontece principalmente no centro da cidade.
especialmente próximo da estação principal do metrô. Por que que isso acontece? Porque tem muita gente passando, é um local de muito fluxo e é muito fácil o cara furtar, ninguém vai perceber. Então você pode, por exemplo, junto dessas áreas de muito fluxo de pessoas, colocar um policiamento ostensivo para prevenir a criminalidade. Isso é inteligência policial? Não, porque não está assessorando a investigação. É uma inteligência de segurança pública, porque de maneira estratégica ela está assessorando a gestão da segurança pública naquele estado, naquele município. Então a questão 11 está errada porque não se confunde. Questão 12. Inteligência financeira tem por escopo o combate aos delitos contra a ordem tributária, como a sonegação fiscal? Nada a ver porque é a inteligência fiscal. Questão 13. A inteligência competitiva não se aplicam às orientações e preceitos da Política Nacional de Inteligência? Perfeito. Não se aplica porque a inteligência competitiva não tem regulamentação. Então essa política de inteligência, ela se aplica à inteligência de Estado, menos a Business Intelligence, porque não temos ainda um marco legal da inteligência empresarial, da inteligência de negócios. Questão 14. A inteligência estratégica se relaciona com a formulação de cenários prospectivos, tomando as situações presentes como base para a projeção de perspectivas para o futuro. Perfeito. Isso é inteligência estratégica. Eu olho o presente para prospectar, para, não é adivinhar, mas prospectar no sentido de qual será o meu futuro com base nas informações que eu tenho no presente. Não é uma bola de cristal. Questão 15. A contra-inteligência, atividade responsável pela neutralização da inteligência adversa, desenvolve apenas ações de natureza defensiva? Quando você observar essas expressões apenas, todos os casos, sempre, desconfie. Não significa que vai sempre estar errado, mas desconfie. Está errado porque não é apenas de natureza defensiva. A contra-inteligência também tem ações ofensivas. Questão 16. Inteligência contra inteligência e operações constituem funções estanques da inteligência? De forma alguma. Essas áreas, essas funções se interpenetram, elas se comunicam. Questão 17. Atividades desenvolvidas por instituições privadas prescindem. O que é prescindem, professor? É a mesma coisa que dispensam. Dispensam. Será que essas atividades dispensam o desenvolvimento de contra-inteligência? De forma alguma. Tanto é que nós temos o quê? O PNPC, junto a empresas estratégicas. São empresas privadas estratégicas, mas que produzem informações importantíssimas para o Brasil, produzem conhecimentos essenciais e estratégicos para a nossa nação e serão protegidos pela nossa contra-inteligência. Então está errado a questão 17. Questão 18. O PNPC, desenvolvido pela BIM, é um exemplo de que o Estado pode fomentar, ou seja, incentivar a expansão de ações de contra-inteligência em instituições privadas, claro, desde que estas sejam estratégicas para o Estado e para a sociedade, foi o que eu acabei de falar. Vamos para a próxima questão, 19. Operações de inteligência. De acordo com a doutrina de inteligência, são as atividades secretas desenvolvidas por um governo, relacionadas à sua política externa com o objetivo de influenciar outro governo, ou provocar determinados eventos políticos, militares, econômicos. O nome disso não é operação de inteligência, são as ações encobertas, as covert actions. Portanto, questão 19, questão errada. Questão 20. Para que se aprofunde a compatibilização democrática das operações, a doutrina aponta que são prementes a regulamentação das técnicas em diplomas específicos e o aperfeiçoamento do controle da atividade de inteligência, especialmente o de natureza externa, exercido pelo Congresso Nacional, pelo Parlamento. Isso aqui está certo. Por quê? A doutrina fala, quanto mais tiver regulamentação da atividade de inteligência, mais você vai ter uma previsão, digamos, uma linha de comportamento esperada dos agentes de inteligência. Porque hoje, os agentes de inteligência, os oficiais de inteligência, eles ficam numa corda bamba por falta de regulamentação. Então, muitas vezes, o oficial de inteligência está trabalhando e ele não sabe se aquela ação que ele está desenvolvendo, se aquela operação, ela é uma operação legal. Porque você fica numa linha muito tênue entre a legalidade e a ilegalidade pela falta de regulamentação. Quando você tiver as operações de inteligência sendo regulamentadas, o oficial de inteligência, o agente de inteligência, vai se pautar de acordo com os ditames da lei, de acordo com os limites estabelecidos na lei. Quando não tem legislação, isso fica mais difícil. Outra coisa, a atividade de inteligência tem que ser controlada. E o principal controle da atividade de inteligência é o controle externo, exercido pelo Congresso Nacional, pelo Parlamento, por meio de uma comissão mista, que é uma comissão formada por deputados e senadores, chamada de SECAI. Como é que se escreve isso, professor? SECAI é a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. Esse tema eu abordo em detalhes no meu curso aqui do Gran Cursos Online.
Agora quero saber como é que você está na sua casa para a gente finalizar. O gabarito está no final, certo? Então, agradecer aí a presença de vocês nessa live sobre noções de serviço de inteligência. Agradecer aqui os comentários. Quem não deixou o like, por favor, deixe o seu like. Falar aqui com o Leandro, professor, assistindo suas aulas. Obrigado, Leandro. Álvaro Júnior, essa aula vai ficar disponível sim, certo? Ranieri está falando aqui, a Ana Laura está agradecendo. Muito obrigado você pela participação. Está perguntando se vai cair na PCDF. No último edital da PCDF não caiu, mas a inteligência está começando a aparecer em muitos concursos públicos. Então pode ser que seja um tema abordado, uma novidade trazida no próximo concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. É isso, gente. Agradecer você pela atenção. Reforçar mais uma vez, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do Gran Cursos Online. Ativa o sininho para você receber a notificação e também me segue lá na minha página no Instagram, @Prof. Diego Fontes. Obrigado pela atenção, a gente se encontra no nosso curso aqui do Gran Cursos Online.